Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quero abraçá-la neste momento porque tem muitas informações importantes para você na área da Previdência Social. O professor e advogado especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, já está conosco. Ele vai fazer aqui, responder a sua dúvida e daqui a pouco vai tomar a vacina. Vai tomar a vacina no braço direito ou no braço esquerdo, professor Paulo Bacelar? É a primeira pergunta que a enfermeira ou enfermeiro faz. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Finalmente aí chegou a minha vez, né? Cadastrozinho feito, esperando aí ser chamado, e agora, daqui a pouquinho, eu vou sair daqui do estúdio para me vacinar no braço esquerdo, Luzenor. Olha aí, ó, Paulo, quer dizer que você vai ser chamado, você já está com o cadastro pronto e vai para a fila. Aí lá na fila vai esperar, professor Paulo Bacelar, agora a sua vez. Vou pedir, faça o registro, Paulo, que a gente faz questão de jogar nas nossas redes sociais, porque a vacina é muito importante para a proteção contra a Covid-19. Agora vamos falar sobre Previdência Social. Edivânia mandou a pergunta, está na região metropolitana de Fortaleza e quer saber o seguinte: o meu pai deu entrada na aposentadoria há mais de um ano e até agora não teve resposta nenhuma. Qual é a orientação para a Edivânia, professor Paulo Bacelar? Bom dia, Luzenor. Olha, os benefícios, quando eles são protocolados no INSS, seja ele com o segurado sozinho ou com o advogado, ele tem essa demora. O INSS não tem mantido aí os prazos legais na concessão dos benefícios. Quando ele ultrapassa esses períodos dos prazos legais, que no máximo 90 dias, você pode entrar com mandado de segurança para que o INSS possa analisar o processo, porque já passou do prazo. Outra forma também dele resolver isso é ajuizar uma ação logo, entrar com ação judicial, para que o Poder Judiciário analise logo o benefício dele pela demora dessa análise pelo INSS. Então, Edivânia, para você e para outros segurados que se encontram também nessa mesma situação, olha só o recado do professor Paulo Bacelar. Não tem mais meio termo. Ação judicial. Tainara em Icó. Minha sogra tinha uma pensão rural. Mesmo ela tendo todas as provas de agricultora de ambas as partes, mesmo assim o benefício foi cortado. Ela recebeu durante 1 ano e 2 meses. Hoje o processo dela se encontra arquivado. Aí vem, professor Paulo Bacelar, a dúvida da Tainara. A minha sogra tem como recorrer dessa decisão? Luzenor, se for uma ação judicial que transitou em julgado, ela não tem como recorrer. Ela pode dar entrada novamente no benefício, apresentando novas provas, e será analisado novamente o direito dela. Se ela ficou recebendo por um período e cessou, é porque o juiz deve ter dado uma tutela antecipada, uma liminar, enquanto corriam os prazos de recurso do INSS. O INSS deve ter recorrido, deve ter ganho, e esse processo foi cessado e arquivado. Tem dúvida chegando de Viçosa do Ceará, da Francineide, que fala em nome da sogra. Ela pergunta, com quantos anos minha sogra vai se aposentar? Aí ela faz uma observação, professor Paulo Bacelar. A minha sogra não contribuiu com nada e mora na cidade e hoje tem 61 anos de idade. Quais são os caminhos para a sogra da Francineide receber um benefício da Previdência Social? Luziano, a aposentadoria ela não pode, né? Porque tem que contribuir. A aposentadoria ela depende da contribuição. O que ela pode ter direito é um amparo social ao idoso quando ela atingir 65 anos de idade. A você, ouvinte internauta, um espaço está aberto para você mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Eu vou repetir, porque todas essas mensagens chegam pelas nossas redes sociais ou então pelo WhatsApp, que é o 085 99273
4353. O telefone ainda não apareceu na tela, mas daqui a pouco aparece. O professor Paulo Bacelar está aqui comigo definindo ou dividindo a tela do seu computador, do seu smartphone, do seu celular. Tem mais dúvida? Glacineide está em Tianguá. Eu queria saber se eu tenho direito a receber o Bolsa Família, porque eu tenho um filho deficiente visual. Ele recebe a pensão do INSS. Sou mãe solteira. Tenho ou não direito a receber o Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Luciano, a regra do Bolsa Família, ela tem de direito aquela pessoa que tem uma renda familiar até 2 salários mínimos. E ela tem direito, porque ela tem apenas um filho que tem deficiência, que tem o benefício, então ela tem direito ao Bolsa Família também. Professor Paulo Bacelar, dúvidas sobre BPC e também, melhor dizendo, salário maternidade. A Maria está em Capistrano, diz que recebe o BPC, está grávida e quer saber, tem direito de receber o auxílio maternidade? Não, Luciano. O salário maternidade é um benefício previdenciário que não pode ser acumulado com o benefício assistencial que ela está recebendo. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, mais uma vez, quem recebe o BPC não pode acumular com a pensão ou com o salário maternidade, é isso? Não pode acumular com nenhum benefício previdenciário. Aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, enfim. Bem explicado. Agora a dúvida vem de Horizonte, é do Antônio Araújo. Antônia, eu sofri um acidente há 7 anos quando saí da empresa em que trabalhava e fiquei com deficiência dos 2 braços. Saí da empresa há 2 anos. Eu tenho direito pelo INSS ou algum direito a ser pago pela empresa? Há 2 anos, professor Paulo Bacelar. O acidente foi há 7 anos. Há 2 anos a Antônia Araújo saiu do emprego. Olha, se ela teve um acidente e teve sequelas, da época do acidente dela, depois que cessou o auxílio-doença, ela poderia ter recebido o auxílio-acidente. Se o INSS não forneceu, não concedeu o auxílio-acidente para ela, ela ainda pode pedir esse auxílio-acidente lá de trás, tendo que pagar as últimas, o período de os últimos 5 anos do benefício que ela não recebeu. Então, ela tem que olhar se ela recebeu o auxílio-doença ou não, da época do acidente, e cessando o auxílio-doença, ela tem direito a receber o auxílio-acidente, que ainda pode ser requerido até hoje. Joelma em Tianguá, eu queria saber se a minha filha tem direito às coisas que o pai dela deixou. Ela é a única filha, mas a família se recusa a entregar a certidão de óbito. Mesmo assim, ela ainda tem direito? Essa pergunta é mais na área do direito da família, mas tem também repercussão na área familiar. Qual é a recomendação para a Joelma, que pergunta o que faço diante dessa situação? Luciano, não existe muito essa questão da pessoa falecer e os documentos estarem na casa de outra família. Ela tem direito a requerer, analisar o direito dela, e se a família não tiver lhe fornecendo certidão de óbito, ela pode ir ao cartório onde foi registrado o óbito e solicitar uma nova certidão, que o cartório irá fornecer a segunda via da certidão de óbito. Tem linha direta no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Para você que tem dúvida na área da Previdência Social, pode nos mandar a mensagem dizendo em que cidade você se encontra. É o 085-99273-4353. Maiara, em Crato. Tenho cardiopatia, fiz 2 cirurgias cardíacas, troca de válvula mitral e uma plástica, então não tenho renda familiar, recebo só o Bolsa Família. Eu me enrolei com essa pergunta, vou repetir. Maiara... Tricúspide. Maiara está na cidade do Crato, tenho cardiopatia, fiz 2 cirurgias cardíacas. Não tenho renda familiar, recebo somente o Bolsa Família. Tenho direito ao BPC? Tenho 25 anos de idade. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar, para a Maiara? Ela precisa ter um laudo médico informando qual é a incapacidade dela, se é de longo prazo, e ela vai requerer o BPC. Ele não impede que ela receba o Bolsa Família. Não impede. Ela pode... a família dela pode receber o Bolsa Família e ela poder receber o BPC.
Em Juazeiro do Norte, a Isabel quer saber, professor Paulo Bacelar, tenho 60 anos de idade, moro sozinha, tenho uma única renda, posso pedir o LOAS? Eu sou deficiente, tenho sequelas de paralisia e outras doenças. Em quais condições a dona Isabel poderia pedir o BPC? Sempre, Luzenor, com um laudo médico em mãos. Tudo vai depender do laudo médico, do atestado médico, dizendo qual é a incapacidade dela, se ela tem uma incapacidade de longo prazo, que é de pelo menos 2 anos. E depois irá ser analisada a questão da renda familiar, que ela não pode ter uma renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. Ela só pode ter direito ao BPC se ela tiver uma renda familiar per capita até 1/4 do salário mínimo. Direto de Senador Pompeu chega a pergunta do Wilson. Sou agricultor e fui aprovado em um concurso público. Mesmo com essa situação, a minha esposa, que está com 52 anos de idade, consegue se aposentar como uma agricultora? Tem alguma incompatibilidade nessa relação, professor Paulo Bacelar, com repercussão na área previdenciária? Luciano, eu queria saber quem é que foi servidor público. No caso, o Wilson diz que era agricultor, é agricultor e foi aprovado em um concurso público. E a esposa, ela está com 52 anos de idade, também é agricultora. E ele pergunta se a esposa poderá se aposentar quando a idade chegar na condição de agricultora. Sim, nesse caso sim, não existe nenhum impedimento da agricultora ser considerada segurada especial, trabalhar na agricultura e o marido ter outra atividade. Porém, ela tem que apresentar provas em nome dela própria e não em nome do marido ou do grupo familiar. Ela precisa apresentar provas que ela exerce atividade rural e mesmo que ele tenha uma atividade urbana, ela vai ter direito à aposentadoria. Tem outra pergunta também na área da agricultura, é da Tânia em Canindé. Ela diz que há 1 ano fez 2 cirurgias nos rins, tem que repetir essas 2 cirurgias, é agricultora, mas não tem como provar a atividade no campo. E ainda diz, pois sou apenas sócia da comunidade onde moro. Queria saber se tenho algum direito e o que devo fazer. Quando ela fala que é sócia, talvez seja do ponto de vista da associação ou da vinculação ao sindicato, à associação dos moradores daquela localidade. Nesse caso, não tem nenhum benefício para pedir a aposentadoria rural, professor Paulo Bacelar? Luciano, a aposentadoria rural, ela é baseada em provas materiais da agricultura. Se ela só tiver isso, ela pode fazer uma autodeclaração, dizendo qual é a atividade que ela exerce, desde quando que ela exerce, qual é a terra que ela trabalha, o que é que ela planta. Essa autodeclaração é um formulário que é apresentado no momento do protocolo do benefício no INSS. E caso o servidor indefira esse benefício, ela pode entrar com ação na justiça, porque lá o juiz vai chamar ela para uma audiência, onde vai fazer perguntas, onde vai tentar verificar se ela realmente tem o conhecimento da agricultura. Quando a pessoa não tem provas suficientes para se aposentar na via administrativa, o caminho é a via judicial, onde o juiz vai analisar a questão prática, vai perguntar a ela sobre o conhecimento da agricultura e ela pode se aposentar dessa forma. Professor Paulo Bacelar, a Maria está em Fortaleza e nos mandou a seguinte dúvida. Minha mãe se aposentou e continua recebendo Bolsa Família. Tem algum problema? Luciano, pode ser que a renda familiar dela não esteja mais diante dos limites do Bolsa Família. Ela sendo aposentada, ela não pode receber Bolsa Família. A família poderia receber se a renda familiar não for maior do que 2 salários mínimos. No caso, professor Paulo Bacelar, me veio a curiosidade. Quem tem a aposentadoria, um benefício previdenciário, por exemplo, de 1 salário mínimo, não pode acumular com o Bolsa Família? Porque, Luciano, o Bolsa Família não é pessoal, é da família. Então vai ter um cadastro da família no CAD único e essa família tem direito ao Bolsa Família. Vai ser um responsável, lógico, para receber com cartão, mas não é dela, na verdade. O Bolsa Família é da família, do grupo familiar. Eu entendi bem direitinho, viu, professor Paulo Bacelar? E você, ouvinte internauta, pode nos mandar a sua pergunta para o 085-99273-4353. Mais dúvida? Maria, em Pentecoste. Trabalho na área hospitalar e não recebo insalubridade. Com quantos anos vou poder me aposentar? E o que fazer para receber a insalubridade? Luciano, o fato dela receber insalubridade não dá direito a ela a aposentadoria diferente das demais.
o que vai dar direito a ela é um PPP, que é um formulário que é preenchido pela empresa, que é o perfil profissiográfico previdenciário, onde vai dizer se ela tem a exposição a agentes nocivos à sua saúde, como bactérias, por exemplo, que ela trabalha no hospital. Então, se ela tiver esse PPP, ela pode se aposentar mesmo sem receber a insalubridade, com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Samuel em Icó tem um irmão que recebe um BPC e eu sou o procurador dele. Eu posso ter a minha carteira de trabalho assinada? Luciano, vai depender se ele faz parte do grupo familiar. Poder pode. Agora, a renda dele, se ele fizer parte do grupo familiar, ele vai ser contado para a renda familiar do irmão, né? Que recebe o BPC. Professor Paulo, irmão? Quando você fala assim, se o Samuel fizer parte do núcleo familiar, nesse caso aí você se refere às pessoas que moram sob o mesmo teto e somando um determinado valor que supere a média de 1/4 de salário mínimo por cada membro daquela família, aí há sim impedimento para receber o BPC. Exatamente, Luciano. Agora, eu digo o seguinte, se você vai estar empregado, com carteira assinada, seguro pela Previdência Social, pense sempre na sua proteção. E se você tiver que trabalhar e perder aquele benefício, é melhor que você perca o benefício, mas esteja empregado, formalizado e trabalhando. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você, ouvinte, pode aproveitar o tempo aí e mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Daqui a pouco eu volto com o professor Paulo Bacelar para responder a Paula em Crateús, a Maria Rodrigues em Farias Brito, a Jacinta Marinho em Fortaleza, a Claudiene que está em Icó e a Océlia que está em Brejo Santo. Daqui a pouco. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é um canal seguro que você tem para receber esclarecimentos. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é um caminho seguro que você tem para tirar dúvidas na área da Previdência Social. Então aproveita, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora respostas para os ouvintes. Paula em Crateús. Fui junta durante 20 anos, tive um filho, meu marido morreu em 2011. Queria saber se tenho o direito de me aposentar ainda. Já dei entrada, mas parei. Quando ela pergunta sobre a aposentadoria, será que ela se refere também à pensão, professor Paulo Bacelar? Explica essas duas situações. Luciano, ela deve estar falando aí, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho direito ao aposento do meu marido, que seria a pensão por morte, né? Se ele morreu em 2011, a qualidade de segurado dele deve ser considerada até essa data, até 2011, quando ele faleceu. Se ele era segurado em 2011 e ela não deu entrada na pensão por morte até hoje, ela disse que deu entrada, mas parou. Eu não entendi o que ela disse, parei. Mas o benefício pode ser dado entrada até hoje, mesmo que ele tenha falecido em 2011, caso ele seja segurado da Previdência na data do óbito. E se for um pedido de aposentadoria, desde que ela seja contribuinte da Previdência Social, não há nenhum impedimento para ela dar sequência a esse processo. Exatamente, a aposentadoria dela pode ser acumulada com a pensão por morte sem problema. Maria Rodrigues em Farias Brito, região do Cariri. Tenho 51 anos de idade e sou agricultora. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Dá uma resposta boa aí para a dona Maria Rodrigues, professor Paulo Bacelar. Luciano, pela idade dela, ela falta 4 anos ainda, porque a agricultora se aposenta aos 55 anos de idade, mulher, 60 anos de idade, o homem, tendo comprovação de atividade rural por 15 anos até a data que completou a idade, de 55 anos. Então, no caso da dona Maria, ela falta ainda 4 anos para se aposentar. Dúvida da Jacinto Marinho em Fortaleza. Meu cartão do Bolsa Família foi bloqueado porque está no nome do meu ex-marido, que é aposentado. Estava no meu cartão. Ele já fez um novo cadastro tirando o nome dele e recebi o auxílio. Queria saber se quando acabar o auxílio, vou receber minha renda. Isso acontece, professor Paulo Bacelar, quando as pessoas são beneficiadas pelo auxílio emergencial e já estão lá no Cade Único. Quando termina esse período do pagamento do auxílio emergencial, as pessoas voltam para o Bolsa Família. É isso, professor Paulo Bacelar?
Exatamente, que quando a pessoa está recebendo Bolsa Família, ela não tem direito a receber o benefício emergencial. Então, acabando o benefício emergencial, ela pode voltar a receber o Bolsa Família. Mais uma pergunta sobre BPC e auxílio emergencial e também nesse contexto Bolsa Família. A dúvida é da Claudiene, que está em Icó. Recebo BPC, tenho uma doença crônica incurável, tenho uma filha de 7 anos que enfrenta problemas de saúde. E ela pergunta, tenho direito ao Bolsa Família? Há poucos instantes, professor Paulo Bacelar, não esqueça, você respondeu dizendo que não há como acumular benefícios previdenciários com Bolsa Família. É o caso, por exemplo, da Claudiene em Icó? Não, retificando um pouquinho aqui, Luciano, a gente falou que não pode acumular salário, maternidade, benefícios previdenciários com BPC. No caso do Bolsa Família, não é impedimento para você ter o BPC se você tiver Bolsa Família. A Bolsa Família ela não é considerada renda para você ter direito ao BPC. Você pode ter o BPC e Bolsa Família? Pode. Só que você vai analisar a renda familiar para ter direito ao Bolsa Família. Se ela tem uma filha, a renda familiar é metade do salário mínimo, então ela tem direito a receber o Bolsa Família. Porque, como eu disse antes, o Bolsa Família não é dela, é da família. Ela fica responsável com o cartão, o nome do Bolsa Família em nome dela, no cartão, mas o Bolsa Família não é dela, é da família. Eu entendi, professor Paulo Bacelar, eu é que fiz confusão, mas recuperei aqui a memória para resgatar essa sua resposta e agora compreendi. Espero que a Claudiene também tenha sido contemplada com essas explicações do professor e advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Océlia, em Brejo Santo, voltamos à região do Cariri. Tenho um problema de coluna sério, 2 hérnias de disco e um bico de papagaio na coluna. Dei entrada no auxílio doença e o INSS, professor Paulo Bacelar, negou. Tenho todos os exames comprovando os problemas de saúde e eu gostaria de saber se tenho direito ou não a esse benefício. Luciano, sempre eu vou dizer e repetir aqui no programa, o benefício de auxílio doença ou qualquer benefício por incapacidade vai depender muito dos atestados médicos e dos laudos médicos que a pessoa tem, juntamente com a sua atividade. Porque o que dá direito ao auxílio-doença é a sua incapacidade para você trabalhar, para você exercer aquela atividade que você exerce. Então, vai depender muito do atestado médico. Nunca dá para dizer se ela tem direito àquele benefício ou não. É claro que a gente pode dizer que ela pode ter direito àquele benefício, mas sempre vai depender do atestado médico e do laudo, que vai dizer se ela está incapacitada ou não para o exercício do seu trabalho. Você que está nos acompanhando no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, está nas estradas cortando aqui as BRs ou as CEs, pode mandar a sua pergunta, pegue o celular, escreva. Luzenor, professor Paulo Bacelar, tenho a seguinte dúvida. Então, o nosso WhatsApp, anota aí, é o 085 99273 4353. Para todos nós que fazemos o Alerta Geral, é importante para você, ouvinte, internauta, anotar em que cidade você se encontra. Vamos a Apuiarés. Maria Luísa pergunta, tenho 60 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria e o pedido foi negado. Diante dessa situação, ela quer saber o que fazer, professor Paulo Bacelar. Luzenor, eu vou dizer uma coisa aqui como ex-servidor. Antigamente, uns 3 anos atrás, a pessoa tinha um benefício negado, ela iria numa agência do INSS e o servidor ia explicar a ela por que foi negado aquele benefício. Hoje não existe mais o INSS para fazer esse tipo de atendimento, infelizmente. Então hoje ela tem que procurar um especialista para analisar o processo dela e verificar qual foi o motivo que gerou esse indeferimento, porque pode ser vários motivos. Ela pode não ter atingido os 15 anos de contribuição, ela pode ser agricultora e não ter tido a apresentação correta das provas. Então, ela deve procurar a advocacia previdenciária, ela está qualificada, é uma pessoa responsável, especializada na área de previdência, para poder analisar o processo dela e saber tomar os caminhos. Eu sou professor de direito previdenciário também, e eu sempre digo isso aos meus alunos, que a maioria deles são advogados, que até o advogado ele precisa aprender a analisar o processo e saber qual rumo tomar. Se ele vai decidir
entrar com a junta de recurso, se ele vai decidir entrar na justiça, porque muitas vezes na justiça também não dá certo. Então, dependendo do caso, o advogado ou a defensoria pública, ela vai analisar qual é o melhor caminho para aquele caso específico e vai tomar as devidas precauções e dar entrada no devido processo para ela ter direito ao benefício dela. Se ela não tiver direito àquele benefício, realmente a gente vai explicar que não tem direito e fazer aquele planejamento previdenciário para ela dizer a ela quando que ela vai ter direito ao benefício no futuro. Mais mensagens chegam ao Alerta Geral. Francisca Rocha, em Uruburetama. Faz 5 anos que eu me acidentei no caminho do trabalho. Eu estava recebendo o auxílio normal, mas em setembro do ano passado o benefício foi cessado. Em dezembro, eu fiz outra perícia e o perito me concedeu os meses atrasados, mas não recebi o dinheiro. Fiz o pedido do pagamento e ainda continua em análise. Porque se eu ganhei a causa, a dúvida da Francisca Rocha, qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Olha, Luzenor, a perícia médica, ela tem uma demora na sua análise hoje em dia. Se você faz a perícia médica, geralmente o resultado não aparece na hora. Você deve ligar para o telefone 135 e verificar se esse benefício realmente foi concedido e se esses atrasados estão disponíveis para ela no sistema do INSS. Eu sugiro a ela que ela ligue para o telefone 135 e peça informações. Então, nessa recomendação, Francisca Rocha, dona Francisca Rocha, insista aí no 135 para o INSS dar resposta a você ou a senhora como nossa ouvinte. Lange, no Rio de Janeiro, tenho 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Será que posso pedir a minha aposentadoria? Não, Luzenor. A mulher, em 2021, ela precisa ter 61 anos de idade. Se ela tiver se ela completar 61 anos de idade até 31 de dezembro de 2021, aí ela pode requerer a aposentadoria dela. Mas se ela for fazer 61 anos somente em 2022, aí em 2022 já passa a ser 61 anos e meio. Então, se ela não completar os 61 anos de idade agora em 2021, ela precisará ter 61 anos e meio e 6 meses, né? 61 anos e 6 meses em 2022. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Tem mais pergunta. Maria da Silva, em Beberibe, nos acompanha pela FM agora 107.5. Tenho 14 anos de agricultura e queria saber se tenho direito de pedir o BPC ou auxílio doença. Estou com fibromialgia. A assistência social me visitou e disse que eu tinha direito de receber, mas eu queria pedir o auxílio doença porque eu acho que o BPC não gera uma aposentadoria. Ainda diz a Maria da Silva, tenho 48 anos de idade e daqui a 7 anos já posso me aposentar como agricultora. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, qual é a melhor forma de fazer o pedido? Auxílio doença ou um BPC? Luzenor, é complicada a situação dela, porque o BPC realmente não dá direito à aposentadoria. Mas se ela tiver direito ao BPC, ela não se aposenta na agricultura, porque quem tem direito ao BPC não trabalha, não pode exercer atividade rural, então ela teria que ter os 15 anos na data do seu aniversário daqui a 7 anos. Se ela tiver o auxílio doença, do mesmo jeito, o auxílio doença, ela não vai poder trabalhar nesse período, e para ela se aposentar com 55 anos de idade, ela teria que retornar à atividade rural, na data da sua idade, de 55 anos, ela está trabalhando na agricultura, porque o rural ele precisa estar trabalhando antes do pedido da aposentadoria dele, antes de fazer o aniversário de 55 anos. Então, se ela tiver auxílio-doença até a data da aposentadoria, ela não vai estar trabalhando na data da aposentadoria, então não vai poder se aposentar do mesmo jeito. Professor Paulo Bacelar, o tempo está voando. O Marcos Furlan já bateu aqui a mesa dizendo que a gente tem que fazer um intervalo. Então, para você, ouvinte internauta, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Aqui você recebe a resposta com uma informação que o garantirá
os caminhos para receber o benefício previdenciário. O compromisso do Alerta Geral é, acima de tudo, com base no conhecimento técnico do professor Paulo Bacelar, em dar uma resposta segura e verdadeira para você. Daqui a pouco tem muito mais. A Fátima Gomes, em Maranguape, completa os 60 anos de idade em outubro. Meu CPF está mostrando que meu CNIS, professor Paulo Bacelar, não está cadastrado no INSS. Já faz 16 anos que pago e ainda continuo pagando. Eu preenchi uma folha e mandei para o INSS porque o nome da minha mãe estava errado. A resposta demora muito tempo assim? Luciano, alguns serviços do INSS demoram bastante. O acerto de dados cadastrais é feito por um servidor que não é o servidor que analisa benefícios, então deveria ser mais rápido. Então ela deve aguardar essa análise do servidor do INSS, infelizmente. Na realidade, eu acrescentei uma informação que é importante para a Fátima Gomes e também para outras pessoas que se encontram nesse mesmo perfil de contribuinte. Ela completa 60 anos de idade em outubro, tem já os 16 anos de contribuição e está fazendo esse dever de casa para providenciar a atualização da documentação junto ao INSS. E aos 62 anos de idade, aí sim vem a pergunta, professor Paulo Bacelar, estará com as condições para garantir a aposentadoria. Sim, é importante essa análise antes de um pedido de aposentadoria, para caso precise fazer algum acerto, possa ser feito esses acertos antes do pedido da aposentadoria. Mas se ela tiver 61 anos em 2022, ela vai poder se aposentar ainda em 2022. Caso ela não feche os 61 anos e meio em 2022, aí somente em 2023, com 62 anos de idade. Tem pergunta também sobre tempo de contribuição e idade, a dúvida da Alessandra em Viçosa do Ceará. Ela fala em nome da tia, com o seguinte relato. Minha tia tem 19 anos de contribuição e 48 anos de idade. No dia 12 de novembro de 2019, ela já tinha 17 anos de carteira assinada em serviços gerais na Previdência Própria. Quando ela completar 50 anos de idade, pode pedir a aposentadoria ou somente com 30 anos de contribuição e 60 anos de idade? Aí diz a Alessandra, você pode responder ou somente o município sabe dar essa resposta? O que eu entendi aqui, professor Paulo Bacelar, a tia da Alessandra trabalha para a prefeitura, recolhe com carteira assinada para a previdência própria do município. Esse recolhimento é nesse sistema mesmo? Ou a tia da Alessandra trabalha em uma empresa prestadora de serviço para a prefeitura que recolhe a contribuição para o regime de previdência social, para o regime geral de previdência social? Luciano, tem uma divergência de informação que eu gostaria até de ser informado melhor, porque com carteira assinada, a pessoa é vinculada ao regime geral de previdência e não no regime próprio de previdência. Mas aquele município que tem regime próprio de previdência não pode assinar carteira de trabalho, só pode contratar através de concurso público. Muitas vezes a pessoa é contratada ilegalmente, é um contrato ilegal que a própria Justiça do Trabalho reconhece apenas o FGTS e os salários. Mas se ela for do regime próprio de previdência, ela pode se aposentar com 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ela vai poder se aposentar assim. Se ela não tiver os 60 anos, porque a prefeitura era 55 anos de idade com 30 anos de contribuição. Mas se ela já tiver 62 anos de idade e já tiver mais de 15 anos de contribuição, também ela vai poder se aposentar, porque as regras agora foram igualadas ao regime geral de previdência. Ou seja, professor Paulo Bacelar, nessas explicações, você quer dizer que a tia da Alessandra, com 62 anos de idade e os 17 anos de contribuição que ela já tem hoje, e estará aos 62... Na realidade, professor Paulo Bacelar, só fazer uma correção. A tia da Alessandra tem apenas 48 anos de idade e 17 anos de contribuição. Ela vai ter que continuar trabalhando e, pelas informações, ela, na realidade... recolhe para o regime de previdência, regime geral de previdência social. Ou seja, ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade e com os 15 anos de contribuição que ela já tem esse tempo. É isso, professor? Perfeito. Independentemente do vínculo dela ser do regime próprio geral, ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade com 15 anos de contribuição que ela já tem. Fechada a explicação. Toinha, no Crato. Trabalho com costura desde os meus 10 anos de idade, tenho 56 anos de idade e já perdi a visão esquerda. Pagava o INSS e agora estou pagando
via Sebrae. Faz um ano que eu pago e não tenho mais condição para trabalhar. Quais são os meus direitos? Pelo que ela fala, Sebrae me pressupõe aqui contribuição via MEI, microempreendedor individual. Luzenor tá aprendendo, hein, Luzenor? Professor Paulo Bacelar. Quem paga pelo Sebrae, que se cadastra pelo Sebrae, pelo portal do empreendedor, é o microempreendedor individual que paga 5% do salário mínimo. Então, essas pessoas vão se aposentar aos 62 anos de idade, mulher com 15 anos de contribuição também no valor de um salário mínimo. Mas se ela não tem condições de trabalhar, ela está incapacitada para o trabalho, ela pode requerer o auxílio-doença dela. Pelo portal meu.inss.gov.br, ela pode solicitar a perícia médica e vai fazer a perícia médica para saber se ela tem direito ao auxílio-doença antes mesmo de ter direito à aposentadoria. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda o seu recado, a sua dúvida, a sua mensagem, porque aqui você terá a resposta mais preciosa nas ações para você caminhar em busca de um benefício previdenciário. O 085-99273-4353 é a linha aberta para você, ouvinte internauta, mandar a sua mensagem. Francisco em Ibicuitinga. Eu trabalhava de motorista e contribuí alguns meses, mas depois eu não trabalhei mais de carteira assinada. Em 2019, eu comecei a recolher como MEI, microempreendedor individual. Já tenho 65 anos de idade e eu gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. O Zenor, pela idade, ele já pode se aposentar. Agora, precisa somar todas as contribuições que ele fez, como MEI, como motorista, como carteira assinada, e fechar os 15 anos de contribuição, aí ele já teria direito a aposentar agora. Maria Heloísa em Icó, gostaria de saber com quantos anos eu vou pedir a minha aposentadoria. Tenho 45 anos de idade, trabalhei na roça e agora não posso mais trabalhar. Tenho hérnia de disco lombar, desidratação dos discos, tenho também outros problemas de saúde, eu estou precisando de um auxílio-doença, mas é muito difícil conseguir. Tenho 21 anos de contribuição para o sindicato. O que eu devo fazer? Luciano, ela pode pedir o auxílio-doença dela, se ela tiver as provas da agricultura, ela junta no processo a documentação de comprovação da atividade rural, sem problema nenhum. E ela pode também fazer pelo portal do INSS, o meu.inss.gov.br. E é sempre importante falar, Luciano, que na hora do protocolo de qualquer benefício, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria, se a pessoa for fazer o protocolo sozinho, sem a ajuda de um advogado, da Defensoria Pública ou do sindicato, ela pode fazer esse requerimento pelo portal meu.inss.gov.br, mas sempre deixar um telefone de contato no sistema, ele vai pedir o telefone de contato, sempre esse telefone que ele possa atender uma ligação, e também o e-mail que ele possa ter também para receber as notificações, as exigências, porque às vezes o servidor emite uma exigência para o segurado, e o segurado não acompanha o processo, não verifica se tem alguma pendência e acaba passando o prazo de cumprimento dessa exigência, que é de 30 dias, e aquele benefício pode ser negado, indeferido, por causa mesmo, não pelo motivo dele não ter direito ao benefício, mas por ele não ter cumprido a exigência. Professor Paulo Bacelar, o João Félix em Icó, ele quer mais informações porque ele recebeu uma resposta aqui, mas não ficou tão bem contemplado. E é nosso dever aqui, João Félix, para você, ouvinte internauta, o nosso compromisso de dar o máximo de esclarecimentos para quem tem dúvidas na área da Previdência Social. O João Félix diz que trabalha na Secretaria de Educação do Estado, tem 36 anos de contribuição e em julho agora completa 60 anos de idade. E ele pergunta, como está a minha situação para a aposentadoria? 36 anos de contribuição, hein, professor Paulo Bacelar? Luciano, se ele já fechou 36 anos de contribuição e tem 66 anos de idade, ele tem 96 pontos. Só corrigir, professor Paulo Bacelar, 60 anos de idade. Sim, 60 anos de idade, ele já tem 96 pontos. Seria necessário ele fechar 98 pontos agora em 2021. Então ele teria que ter mais um ano de contribuição e mais um ano de idade para poder contribuir e poder se aposentar. Cida Rissa está em Russas. Eu tenho uma amiga que completou 59 anos de idade e 25 anos de contribuição. E a dúvida, ela vai conseguir se aposentar aos 60 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade, só em 2023.
da região do Vale do Jaguaribe para a região dos Inhamuns, em Tauá, terra da FM Trici, do nosso correspondente Alverne Lacerda. A Raquel tem uma dúvida: tenho uma deficiência na mão e não sou aposentada. Gostaria de saber quantos anos tenho que contribuir com o INSS e com quantos anos vou me aposentar. Educação previdenciária aqui no Alerta Geral. Exatamente, Luciano. Educação previdenciária e planejamento previdenciário, que é a questão de você saber quantos anos você já tem de contribuição, quantos anos você ainda falta para se aposentar e qual a melhor forma de adquirir a sua melhor aposentadoria, com quantas contribuições você deve ainda fazer e o valor dessas contribuições. Isso chama-se planejamento previdenciário. Ela pode entrar no site do INSS, no meu.inss.gov.br, meu.inss.gov.br, e baixar o CNIS, que é o cadastro de contribuições dela, e fazer a simulação no próprio INSS ou procurar algum especialista nessa área para fazer esse planejamento. Vamos citar mais uma vez para você, ouvinte internauta, o nosso WhatsApp. É o 085 99273 4353. De qualquer parte do mundo, de qualquer cidade brasileira, você pode nos encaminhar a mensagem para o 085 99273 4353. Marcos, em Ocara, assinei minha carteira em 1984. Trabalhei até 2008 e hoje sou pensionista e não dei baixa no meu PIS. Eu queria saber se eu ainda tenho direito de receber parte dessa bonificação, desse bônus, desse benefício. É possível, professor Paulo Bacelar? Ainda tem dinheiro do PIS lá guardado para o Marcos? Luciano, nesses casos, eu sugiro que ele vá até uma agência da Caixa Econômica Federal e faça consulta. Porque eu posso dizer aqui que ele não tem direito e está dizendo uma coisa errada. Ele pode ter direito, sim, a esse benefício, mas é sempre bom que ele vá até uma agência da Caixa Econômica e peça o seu saldo, e lá ele vai verificar com certeza se ele tem direito ou não. Madalena, em Baturité, diz que o pai perdeu um dedo da mão esquerda há mais de 25 anos e hoje é diabético. E por conta do diabetes, muitas complicações de saúde surgiram. E com essa situação, ela pergunta se o pai, que é agricultor, tem direito a algum auxílio do INSS. Luciano, se ele é agricultor, ele pode ter direito ao auxílio acidente. Ele pode ter perdido o dedo num acidente, lógico, que vai impedir, vai reduzir a sua capacidade laboral na agricultura. Então ele também pode ter direito a um auxílio acidente e depois se aposentar quando tiver a idade. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é o espaço que você tem, que você precisa, ouvinte internauta, para receber as informações mais seguras na área da Previdência Social. É por essa razão que de longe o Pedro Lourenço, que se encontra em São Paulo, mandou uma dúvida. Ele diz: eu trabalhei 8 anos em uma empresa e a empresa fechou. Eu posso procurar os meus PPPs como e onde, professor Paulo Bacelar? Luciano, a empresa sendo fechada, ele não tem como pedir o PPP. O que ele pode é reconhecer a atividade dele como especial até 94, até 28 de abril de 94, e ele vai poder contar esse tempo como especial apenas com anotação na carteira de trabalho, podendo comprovar que a empresa está fechada. E como é que o Pedro Lourenço e outras pessoas que também tiveram esse tipo de atividade e não conseguiram os PPPs podem fazer? Como é que o Pedro pode fazer? Como é que outras pessoas nessa mesma situação podem fazer para terem o que você acaba de dizer, reconhecido esse tempo nessa atividade, professor Paulo Bacelar? O PPP é que dá direito a reconhecer o tempo como especial. É lá que vai dizer qual é o nível de ruído que você esteve exposto, qual o nível de calor, de frio. É essas informações que vão dar direito ao acréscimo de 40% no valor do tempo de contribuição com a exposição a agente nocivo para os homens e 20% para as mulheres. Um acréscimo de 20% no tempo em que ela esteve exposta. Se a empresa fechou, somente com a carteira de trabalho ele pode reconhecer esse vínculo como especial, mas somente até períodos até 94. Claudineia, em Canindé, gostaria de saber se tenho direito ao auxílio emergencial. Trabalhei em 2020 de contrato na prefeitura até dezembro. Eu dei baixa no meu Bolsa Família, sendo que no início deste ano fui renovar o meu cadastro do Bolsa Família, levei todas as provas de que estou fora do trabalho. Mesmo assim, eu não consegui o auxílio emergencial. O que fazer, professor Paulo Bacelar?
O Zenon, ele deve recorrer dessa decisão e procurar a Defensoria Pública da União, que ela tem feito ações contra decisões que não dão direito ao auxílio emergencial. Patrícia, em Crato, sou sócia de uma empresa e tenho uma bebê que foi diagnosticada com uma síndrome. Posso dar entrada no auxílio doença ou tenho que dar baixa no nome da minha empresa? Sair da empresa precisa fazer essa baixa para recorrer e garantir um benefício para a filha, professor Paulo Bacelar? Zenon, o BPC é para concessão de benefícios para as pessoas em estado de miserabilidade. Não é o fato dela ter uma empresa em aberto. Vai depender da renda familiar que essa família tem. Se ela tem uma renda de um salário mínimo, mesmo tendo uma empresa em aberto, e a família tiver 4 pessoas, por exemplo, 5 pessoas na família, ela tem direito àquele benefício da filha dela. Se ela tiver um salário mínimo somente, e somente ela e a filha, aí o valor dessa renda familiar vai ser igual a meio salário mínimo, que é maior do que 1/4 do salário mínimo, que é determinado por lei, mas ela pode, depois que ser indeferido o benefício dela, ela pode entrar com ação na justiça, que a justiça ela vai analisar o estado de miserabilidade de uma forma mais concreta, vai visitar a casa, vai saber como é que ela vive e com aquela renda se ela tem direito ou não àquele benefício. Daiane, em Quixeramobim. Minha mãe tem 53 anos de idade e sempre trabalhou na agricultura, mas não tem nenhuma nota no nome dela, tudo no nome do esposo, sendo que a minha mãe é casada apenas no católico. E a pergunta da Daiane, ela terá direito de se aposentar com as notas do esposo e com quantos anos ela poderá pedir a aposentadoria? Sim, Luciano, ela pode entrar com pedido aos 55 anos de idade, com a documentação do seu companheiro ou seu esposo, porque os documentos em nome de uma pessoa ela abrange todas as pessoas do mesmo grupo familiar. Maria José Fernandes em Uruburetama. Eu recolho para o INSS e tenho 11 anos de contribuição. Porém, em maio de 2020, eu parei de contribuir e voltei agora em abril de 2021. Ainda estou na qualidade de segurada ou eu preciso botar em dia o período que eu deixei de contribuir? Boa essa pergunta, professor Paulo Bacelar, porque surge a partir de explicações que o jornal Alerta Geral deu aqui com suas palavras sobre a condição que as pessoas precisam ter para ficar como segurada do INSS. Sim, Luciano, ela pagando a contribuição de maio de 2020, ela manteve a qualidade segurada dela até julho de 2021. Então, ela ainda seria segurada da Previdência, mesmo que ela não tivesse pago ainda o mês de abril. Mas ela pagando o mês de abril, já renova a sua qualidade segurada até abril de 2022. Então, ela manteve a qualidade segurada dela, em nenhum momento ela perdeu a qualidade segurada. Inclusive, ela pode voltar e contribuir todo o período em atraso, porque ela não perdeu a qualidade de segurado nesse período, e aquele período que ela vai pagar em atraso vai contar para a sua aposentadoria. Francisco em Acopiara, tenho uma pensão por morte e sou agricultor. Eu queria saber se eu tenho direito à aposentadoria quando completar 60 anos de idade. Ele diz, tem uma filha de 11 anos de idade. Tem impedimento, professor Paulo Bacelar, mesmo recebendo a pensão, se ele tiver todas as provas que é agricultor, de pedir a aposentadoria aos 60 anos de idade? Beleza, Luciano. Ele tem direito a acumular a pensão por morte com a sua aposentadoria na zona rural. Mas tem um detalhe. A pensão não pode ser maior do que um salário mínimo. Se a pensão por morte for maior do que um salário mínimo, ele não vai poder ter direito à aposentadoria. Edilene em Quixadá. Eu quebrei o fêmur trabalhando no roçado e fiquei com a perna dura. Tenho papel comprovado que sou agricultor e não estou conseguindo mais trabalhar. Eu tenho o direito de me aposentar? Sim, Luciano, ela tem direito de se aposentar, inclusive tem direito de ter o auxílio acidente também, que vai ser somado à sua aposentadoria. Você, ouvinte internauta, tem uma linha direta aqui conosco no Alerta Geral. É o 085 99273 4353. Maria em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, Maria quer saber, com 59 anos de idade e 16 anos de contribuição completados em abril, ela já pode pedir a aposentadoria? Ainda não, Luciano. Ela precisa ter 62 anos de idade
e quando tiver completar a idade, ela pode requerer a aposentadoria dela, que ela vai ter direito. Agora, não é bom ela parar de contribuir até os 62, para ela não perder a qualidade de segurado, e ela vai ter direito até lá. Com essa resposta, vem uma pergunta do Beto em Barroquinha. Tenho 40 anos de idade e já tenho quase 20 anos de contribuição. Eu devo continuar contribuindo ou posso parar de contribuir e quando completar os 65 anos de idade vou me aposentar? Olha aí, Luciano, 40 anos de idade já tem o tempo para aposentadoria, mas não dá para esperar até os 60 sem contribuir, porque vai deixar de ser segurado e vai manter a sua condição de segurado e ele vai poder ter direito a outros benefícios. Então eu sugiro que ele refaça aí os seus cálculos, veja se vale a pena ele continuar contribuindo com valor alto para aumentar o valor da aposentadoria dele, porque a média de contribuições vai ser de todo o período contributivo e ainda vai aumentar 2% para cada ano que ele pagar, para cada ano que ele ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então ele deve fazer um planejamento previdenciário para ver se ele vale a pena contribuir um valor alto. Se ele não puder pagar o valor alto, aí vale a pena que ele contribua pelo menos uma contribuição por ano, para não perder a qualidade de segurado, ele poder se aposentar aos 65 anos de idade. Qual é a recomendação para Terezinha, que se encontra em Sobral, tem 48 anos de idade e 21 anos de contribuição? Porque ela pergunta, quantos anos ainda faltam para eu me aposentar? 21 anos de contribuição e 48 anos de idade. É o mesmo caso do Beto. Ela tem já tempo para se aposentar, basta 15 anos, porém ela não tem ainda a idade mínima, que é de 62 anos de idade. Então ela pode também contribuir uma contribuição por ano, para não perder a qualidade de segurado e ela se aposentar aos 62 anos de idade. Alberto, em Guaraciaba do Norte. Dei entrada no auxílio doença, demorou sair o resultado e o pedido foi negado. Perdi o prazo de 30 dias. Como eu posso resolver essa situação? Luciano, auxílio doença negado, se ela achar que ela realmente tem direito, analisando os laudos médicos, ela pode entrar direto com ação na justiça, porque teve seu benefício já negado. Nós já estamos chegando na reta final do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e ainda dá tempo para você mandar a sua mensagem. A linha direta do Alerta Geral é o 085 99273 4353. Fabrícia, em Pentecoste, queria saber de uma informação. Meu marido foi para a perícia no dia 11 de fevereiro e aí no dia 12 de fevereiro ele fez uma pós-perícia. Aparece que está concluído, mas não saiu a carta de decisão. Como eu faço para saber? Já liguei várias vezes para 135, mas eles não dão nenhuma resposta. Qual é a recomendação para quem tem dúvida nesse contexto aqui, ter uma resposta do INSS, professor Paulo Bacelar? Luciano, fica difícil essa questão do auxílio-doença pelo INSS. É um atendimento muito ruim. A gestão do auxílio-doença é péssima. A pessoa precisa fazer a perícia médica, fica esperando o resultado, tem que agendar pelo telefone 135 o acerto pós-perícia, e esse acerto pós-perícia muitas vezes demora, ou às vezes, como o caso dela, que é concluído aquele benefício, ela não sabe se teve direito ou não. E ela ligando para 135, que é o órgão responsável, o setor responsável para informar elas essas coisas, ela não tem essa informação no meu 135. Por isso que a gente fala, procura sempre um especialista na área para poder ver essas questões, porque ele vai poder ter condições de analisar melhor esse benefício, e se tiver indeferido esse benefício, ele poderá entrar com ação na justiça. Evilene, professor Paulo Bacelar, está em Aracati esperando uma explicação, uma orientação. Meu filho tem 14 anos de idade e recebe BPC. E agora eu fui diagnosticada com doença de Parkinson. E ela pergunta, tenho direito a algum benefício sem interferir no BPC do meu filho? Tem, Luciano. Não tem problema ela pedir também o BPC dela, porque o BPC do filho não entra mais na conta da renda per capita familiar para o caso dela. Ana Paula, em Crato, eu tive um acidente de moto, fiquei com sequelas permanentes. Queria saber se eu tenho direito a algum benefício. Nunca trabalhei de carteira assinada e não pago INSS. Olha aí a questão, né, Luciano? Muitas pessoas que trabalham com moto, os mototaxistas, os Uber, né? Todas as pessoas que trabalham na informalidade precisam contribuir, mesmo que seja o valor mínimo, que é de 11% do salário mínimo, que dá R$ 126, ou aquele contribuição da dona de casa, se ela não for trabalhadora informal. Se ela for dona de casa, também pode pagar 20, no código 1929,
5% do salário mínimo, valor baixo. Nessas horas que há um acidente doméstico ou no acidente de moto, ela precisa estar assegurada na Previdência para poder requerer seu benefício. Nesse caso, ele não tendo contribuições, ele não sendo segurado da Previdência, ele não teria direito a nenhum benefício previdenciário. A saída seria ele solicitar um BPC, que é um benefício que vai ter que constatar uma incapacidade permanente, pelo menos de 2 anos, para ele ter direito, e ainda tem a questão da análise da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, tenho anotadas outras perguntas aqui, mas eu já recebi o recado que tem que parar, porque o tempo acabou. E nisso, professor Paulo Bacelar, quero pedir um pouquinho de paciência a você, ouvinte internauta, que ainda não recebeu a sua resposta, mas aos sábados aqui, diante de tantas perguntas, nós vamos fazendo aqui os questionamentos para o professor Paulo Bacelar, as respostas são dadas, mas infelizmente o tempo é curto e você vai sim receber a sua explicação, orientação na área da Previdência Social. E sempre, às sextas-feiras, nós já estamos antecipando para os ouvintes o recado para você acompanhar o Alerta Geral pelo rádio e pela internet, para ouvir a sua resposta, a sua explicação com o professor Paulo Bacelar. Então, encerramos por aqui a edição do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, ouvinte internauta, nosso muito obrigado. A você, professor Paulo Bacelar. Boa vacina daqui a pouco. Saúde, professor Paulo Bacelar. E mais tempo e mais também dedicação, ainda mais porque você já tem essa dedicação aqui ao Jornal Alerta Geral, e mais saudável poderá vir aqui aos estúdios do Jornal Alerta Geral para nós voltarmos a convivermos dentro de uma certa normalidade nesse trabalho tão especial prestado pelas emissoras de rádio do Sistema Ceará Agora de Comunicação, em parceria com a Sunzunsat, a partir da FM Expresso 104.3 na Grande Fortaleza. É o nosso papel. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Obrigado a você, Luzenor. Estaremos daqui a pouquinho vacinando, estaremos prontos para trabalhar, continuar trabalhando com você aí no estúdio, informando a todos sobre Previdência Social. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.